caso do fisiculturismo, para quem está começando, você falou até a questão do seu filho, tem um que é mais forte que o outro, já na época da escola ou na fase adulta desenvolve mais, você tem um fator genético nisso. Mas fora isso, o mundo de hoje permite uma chance da pessoa ter acesso a uma alimentação preparada, a uma metodologia já experimentada de se definir resultados e tudo mais, e principalmente testar até uma força de vontade que era antes até nem pensada com relação aos limites, a quebra de recordes e tudo mais, né? Vocês conferem isso a cada evento que participam, a cada torneio que vão à frente, percebendo ali o quanto que o ser humano está se desafiando mais, né? Esse também é um exemplo grande também para o esporte ter se difundido em algo tão natural para o homem desde a sua existência, que é a força. O que garantiu a sobrevivência da gente foi a nossa força, né? Surpreendeu já vocês em alguma competição o resultado de alguém ou o resultado de vocês mesmo para uma competição, a partir inclusive até de uma motivação própria? Porque é claro que não é só a preparação ou só a condição para aquele momento. Existe, eu acredito pelo menos, aquele ponto de mutação, aquele milagre que acontece na hora da competição que faz alguém vencer e alguém não vencer, porque são detalhes que definem, né? Então, assim, você tem que estar inspirado, você tem que estar diferente no dia, você tem que estar com uma capacidade a mais para levantar aquele quilo a mais também, né? Eu vou até fazer um gancho, então, nessa fala no campeonato que eu tive a oportunidade de estrear no Internacional, que foi o World Strength Games, foi em Orlando. Eu não tinha passaporte, eu não tinha visto, e parece que as coisas foram desenrolando assim. E a gente comenta sempre no CT, eu e o Heitor, né, que é os mais assíduos lá, semanalmente, tá lá, faça chuva, faça sol. E a gente conversou e ele falou, cara, é teu momento, mano, vai dar tudo certo. E foi lá e deu, a hora que eu recebi meu visto, entrei no carro e chorei. Esse é o que Deus deu. Agora vem minha parte. Então o que eu achava que era difícil, Deus foi moldando, que é o lado da fé. E aquilo foi treino a treino. Chegou lá no campeonato, a gente preparou igual a Fórmula 1, que aconteceu na segunda prova, rompi meu posterior. Aí vem o lado motivacional. Cheguei pro árbitro... Para compensar isso. Exato. Cheguei lá no árbitro e falei, posso amarrar uma faixa na minha perna? Só que eu tive que falar isso em inglês. Eu não falo inglês. Então eu tive que me dar um jeito, ele me autorizou, amarrei a faixa. Tinha 15 atletas para brigar. Eu tinha 9 provas para fazer. E todo mundo de alta performance? Todos. Não tinha nenhum atleta amador. Eu acho que no Internacional eu era o único amador, teoricamente. Cheguei lá, terminamos a competição em quarto. E teve momentos lá da competição lá que eu fiquei em segundo, já com a lesão. Então assim, aí vem o lado do, vamos ver onde está a cabeça. Aí vem o lado da motivação, aí vem o lado de você lembrar o quanto a gente já chorou dentro do CT e lembrar dessas medalhas aqui, da história que o Heitor deixou lá e pensar cada segundo, cara, agora vai ser meu momento, e fazer. Que é aquela conexão corpo e mente, né? Total. O corpo ser tão forte e dar conta de, às vezes, erguer coisas que vai tornar um aplauso de uma plateia, ou chamar a atenção de um jurado, a mente tem que estar forte também, né? Total. Você sempre preparou muito tua mente também para ser um campeão, né? Eu acho que uma das coisas que a gente sempre conversa lá, né? A gente tenta se conectar para entender como que funciona, e a gente entendeu como o mental ele é importante. Então existe uma concentração antes de fazer cada movimento. Quando a gente está no sem treinamento, às vezes tem algum curioso, alguém que está querendo entrar no esporte e começa a mudar um pouco o clima, a gente já vem e já mostra qual que é o clima, que a gente precisa estar no estado de concentração, porque é muito sério isso, né? Para a gente levantar grandes cargas, a gente tem que ter um nível de controle da mente muito grande, porque a gente tem que fazer o corpo entender que a gente precisa levantar aquilo ali como sobrevivência. Que são os casos que acontecem aí, tipo de Jean Valjean, né, que foi lá e levantou a carroça e tudo mais, que a gente chama de força absoluta. Aquela história até de uma mãe salvar um filho, Isso, né? No exatamente. momento que ninguém imagina a força que ela tem, ela Exatamente. consegue erguer o que não se imagina que ela conseguiria, né? Essa é a maior força que existe no ser humano, que é a força absoluta, onde é que ele desbloqueia todas as travas, né? Porque a gente é como se fosse um carro vindo de fábrica, o pessoal turbina e coloca não sei o quê. Quando o nosso corpo ele entende que ele está num perigo extremo, ele não vai pensar, vou quebrar um braço, vou quebrar uma perna, eu preciso sobreviver. O atleta de strongman, ele vai tijolinho a tijolinho, treino a treino, levando o corpo nesse limite com segurança, para que no dia da competição é o ápice, onde a gente consegue concentrar tudo que a gente treinou, tudo que a gente se cimentou, descansou, e na hora da concentração, como o Myron disse, ele foi lá
e se dispôs a fazer mesmo lesionado e conseguiu um bom resultado. Por quê? Porque é o mindset do atleta, porque ele está preparado para aquilo ali. Na guerra seria pior. Que é o grande, você falou tudo, a palavra-chave é mindset, porque não é todo mundo que faz musculação ou que é fisiculturista que conseguiria ser strongman. O diferencial é o mental, e por conta dessa questão do diferencial ser o mental, conta muito o trabalho em equipe. Não só da equipe multidisciplinar, que às vezes vai atender vocês na nutrição, no atendimento de fisioterapia ou de outras situações que forem necessárias, mas também do colega de treino. Eu tive a oportunidade de ver o documentário do Arnold Schwarzenegger no Netflix, e ele tinha uma devoção ao amigo de treino dele, que foi um cara que praticamente foi totalmente decisivo para ele ir para os Estados Unidos, que era o grande sonho dele, para competir, e inclusive eles competiam um contra o outro até tal, e para poder ele superar questões da família dele, do passado. Tipo assim, os dois foram o ponto de equilíbrio um do outro, inclusive às vezes até era no xadrez que eles tinham essa resenha e tudo mais. O Arnold virou multimilionário, bilionário por conta do cinema, o cara seguiu como um atleta da modalidade, mas em termos de vida, um foi super importante. Pô, isso tem na vida real, isso tem no Mato Grosso do Sul, vocês são um exemplo disso, mas também há outros amigos também que ajudam nesse sentido, né? Com certeza. Esse esporte, se você tiver em baixa no momento que você vai treinar, todo mundo, ninguém é linear, ninguém é um robô. Como que é também? Às vezes é o momento também de quem está junto, treinando, perceber isso e às vezes até cuidar a carga, cuidar a forma de fazer, porque é nisso que vem a lesão? Foi muito pontual o que você disse, né? Eu e o Marlon, nesses anos que a gente está junto, a gente desenvolveu uma conexão, né? Que basicamente, quando a gente fala que o corpo fala, né? Um pouco do que a gente fala é a língua, e a própria expressão, né? A gente vê, opa, você dormiu pouco, né? O que aconteceu? Tá tudo bem? Pô, aconteceu isso aqui. Então vamos por esse lado aqui, porque a preparação, a gente vai para uma competição agora em junho, então a gente tem 5 meses de preparação aí. Logo, a gente está cuidando um do outro. Quando eu fui para a Inglaterra, o Marlon falou, opa, essa é a competição do Heitor, então todos os meses que foram de preparação, ele se doou para mim, para que eu pudesse dar o máximo pelo Brasil na Inglaterra. Cheguei daqui, Marlon, Estados Unidos, então essa é a sua competição, eu também não iria, então senão a gente estaria... Então, todos os treinos, eu estava pensando, Marlon, preciso do equipamento X, pô, vamos fabricar o equipamento, então o Marlon precisa do equipamento X, vamos fabricar esse equipamento para ele poder ter o máximo de performance. Não estou tão bem hoje, então vamos reduzir o pé. Então, basicamente é isso, é um cuidando do outro, prestando atenção, então, a gente puxando mesmo ali, né, acho que são as partes principais. A grande evolução da minha maturidade, né, como homem, se deu ali em algumas brigas que a gente teve, algumas conversas que a gente teve, a gente evoluiu muito, então o esporte conectou. Hoje, tanto no meu trabalho... E o processo sela essa amizade. Exatamente. Uma amizade... Total. Tem gente que faz amizade em bar, tomando cerveja, tem gente que faz amizade em balada, tem gente que até consegue fazer amizade em empresa, tá muito difícil fazer amizade em empresa, porque as empresas, Deus me livre, é uma selva, é um odiando o outro, ninguém consegue construir nada junto, e aí o resultado que você está aí é muita empresa fechando e muitos projetos que não vão à frente. Esse exemplo que vocês dão para todo mundo e para várias áreas é fundamental. Você tem que ter sempre alguém do lado, ninguém chega sozinho, e que no processo você tem outro nível de amizade. Quem compartilha a dor, quem compartilha um sonho, quem compartilha um sofrimento, não um sofrimento no sentido de lacerar, de perder, mas no sentido de construir. Porque ninguém constrói massa muscular rindo. Não. Né? Você vai ter que ir até o limite. Até você citou bem o exemplo da lesão, que eu acho que dignificou e glorificou muito essa participação, esse quarto lugar, que não veio a medalha, mas depois veio em outras situações. Veio a história. Para quem está assistindo a gente, a lesão que vocês passam a ter é diferente da lesão do sedentário ou do atleta de média performance. Né? Eu cito até o exemplo também para fazer até um paralelo do futebol. Quando o Ronaldo ele rompe o tendão patelar, o médico vem a público dizendo que ele tem que demorar 1 ano ou mais para recuperar, porque ele era o Ronaldo. Boa parte não entendeu, na época eu fazia fisioterapia, e aí explicou. O fato dele usar mais o músculo e ter ido mais ao limite causou uma lesão mais grave. Ou seja, naquele momento que você fala que você vai competir com os outros 16 atletas com a lesão e uma faixa sustentando aquilo, você estava num momento de dor. E como que é também suportar a dor nesse sentido? Né? Porque tem que saber entender qual que é a dor
que você pode ir em frente e qualquer dor que você vai ter que parar, e parar significa perder massa muscular e perder força, né? É incrível como que em uma semana, sem treino, sem um treino adequado, você também pode perder força, né? Essa é uma das questões que o Heitor falou, de questão de doação, né? O quanto a gente se conectou e se doou para que ele fosse para a Inglaterra e trouxesse o segundo lugar do melhor atleta do mundo, numa competição onde ele teve quase 300 caras para eliminar. E a gente está lá e se doando, e eu lá fora, eu e o Thiago, que é um atleta lá de São Paulo, e aí o Heitor até citou a minha frase que eu falo sempre agora: na guerra seria pior. Na guerra eu ia ter que estar sem a perna e ter que voltar para te buscar. Eu ia ter que dar um jeito de fazer aquilo. Então, eu acho que a nossa lesão ela sempre vai ser pior, mas o que empurra agora é o coração. É a vontade de fazer a bandeira pesar lá fora, que eu sempre tenho dito isso. Inclusive, sábado agora eu lesionei meu dedo. A gente foi pegar uma bag, um saco de areia, e meu dedo fez simplesmente tec. Soltei o saco de areia lá e falei pro Heitor: machuquei a mão. Continuamos o treino normal, cheguei, peguei o saco mais leve. Falei: vou ver se dá. Cara, eu fiz aquele saco de uma maneira ensandecida, como se eu estivesse no meio da competição. Por quê? Porque ele me puxou para isso. Nessa competição que a gente foi agora em janeiro, competir, valendo vaga para esse campeonato que a gente tem agora, se preparando 5 meses aí, 16 semanas basicamente, agora um pouquinho menos. Teve momentos do Heitor falar: irmão, se você não fizer, eu vou te passar. E o meu mindset é combate total. Não é, vai irmão, vai, faz lá. Não, é combate, é guerra do começo ao fim do treino. O Heitor entrou nessa mesma pegada. Se tiver barulho no CT, eu dou uma segurada aí, para entrar no mindset, porque não entra. A lesão é muito pior, de fato, e o tempo de recuperação é muito maior.